Olá pessoal, então vamos para a aula número 2 de prismas, mas o importante é o seguinte, assistam a aula 1 antes, porque hoje nós vamos trabalhar com exercícios de prismas, então é preciso saber como chegar nas fórmulas, quais são as fórmulas dessas figurinhas, né? E agora nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos trabalhar com exercícios, tá bom? Então vamos lá, mas não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal aqui, tá bom? Para ficar por dentro de todas as novidades. Qual a área da base, lateral, total e volume de um prisma quadrangular regular, cuja aresta da base mede 5 cm e a altura 12 cm? Observem aqui, gente, que esse prisma ele é quadrangular regular. Se é quadrangular irregular, a gente obrigatoriamente tem um quadrado aqui na base, tá, gente? Porque ela pode ser quadrangular, mas ser um retângulo aqui. Mas se ele disser a palavrinha regular, é porque as arestas são iguais e a aresta, sendo igual, gera aqui um quadrado. Bom, a altura é 12. Então, o que a gente precisa saber? A área da base é um quadrado, né? Se é um quadrado, a área é L ao quadrado. A aresta sendo 5, nós temos que a área da base é 5 ao quadrado, que dá 25 centímetros quadrados. Para calcular a área lateral, a área total, nós precisamos do perímetro da base. O perímetro da base a gente chama de 2P. Então, 2P é 4 L's, porque a gente tem um L aqui, um L aqui, um L aqui, um L aqui. São 4 lados iguais. Obviamente, o lado é 5, então o 2P vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Bom, e agora? Agora a gente vai calcular a área lateral. A área lateral é o perímetro da base vezes a altura. A gente já calculou o perímetro da base aqui, que é 20, a altura é 12. Então, a área lateral vai ser 20 vezes 12, que dá 240. Agora nós podemos calcular a área total. A gente tem a área da base, né? Essa tampa aqui de baixo, que é igual à tampa de cima. E tem a área lateral, que é 240, que é exatamente as 4 faces, as 4 caras que estão aqui lateralmente. Nós podemos dizer que a área total, então, é a área lateral mais as duas áreas de base. Ou seja, a área total é a área lateral, que é 240, mais 2 vezes 25. Que dá 50 mais 240, 290. Para calcular o volume, é só multiplicar a área da base vezes a altura. A área da base a gente já tem aqui, que é 25. A altura é 12, 25 vezes 12, 300. Então, nós acabamos de ver como calcular a área da base, a área lateral, área total e volume de um prisma quadrangular. Agora, vamos para outra questão, que é a mesma aplicação, né? Todas as fórmulas elas acabam se repetindo. O que muda é a área da base. Então vamos ver? A base de um prisma triangular regular está inscrita em um círculo de raio raiz de 3. Sabendo que a altura desse prisma mede 8 centímetros, calcular a área lateral desse sólido. Gente, eu preciso de um conhecimento profundo de geometria plana aqui, porque a base, tá, está inscrita em um círculo de raio raiz de 3. Se eu não sei a relação entre um prisma triangular regular e o círculo circunscrito, eu erro essa questão. Gente, existe lá nas aulas de plana a relaçãozinha que eu ensinei. L igual a R raiz de 3. O lado desse triângulo equilátero é igual ao raio da circunferência vezes raiz de 3. Como eu sei que o raio é raiz de 3, eu substituo aqui o raio, que é raiz de 3, e multiplico. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Agora, eu sei o lado dessa base aqui, gente, que é 3. Como agora eu tenho a altura e o lado da base, eu tenho tudo, né? Então, a área lateral é 2P vezes H. Quem é o 2P, gente? O 2P são 3 L's, né? Então, 2P vai ser 3 mais 3 mais 3, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. Agora, a área lateral vai ser o quê? 9, que a gente acabou de calcular ali, que é o 2P, vezes a altura, que é 8. A área lateral, então, é 72. Viram que o que muda sempre é exatamente o quê? A área da base das figuras, porque as fórmulas são sempre as mesmas. Então, a gente precisa daqueles conhecimentos da plana para jogar aqui, porque normalmente vem aquelas questões mais difíceis, elas vêm assim, a área da base está inscrita num círculo, então a gente tem que saber aquelas relações. Então, busquem essas informações lá na aula de geometria plana, ok? Então, vamos ver um outro exemplo. A base de um prisma hexagonal regular está inscrita num círculo de raio 4 centímetros. Sua altura mede 10 centímetros. Calcular a área lateral e o volume desse sólido. Então vamos desenhar essa figurinha aqui, ó. A base de um prisma hexagonal, gente, regular, ou seja,
Obrigatoriamente essas arestas são iguais, né? É um prisma hexagonal regular e ela está escrita num círculo de raio 4 centímetros. Observem que esse raio aqui é 4 e isso aqui geraria aqui um outro triângulo equilátero, que é onde aqui é 4 e a aresta também é 4. Então, eu já sei o quê? Que a aresta da minha base aqui, ó, é 4 centímetros. A altura é 10. E a aresta sendo 4, a área lateral, que é 2P vezes H, vai ser assim, ó. Quem é o 2P? É 4 vezes 6, né? Porque é 4 arestas, são 6 arestas, que dá 24. 4 vezes 6, 24. E a área lateral, então, vai ser 24 vezes 10, que dá 240. Agora o volume, né, que é o que está sendo pedido aqui, é a área da base vezes a altura. A área da base é um hexágono. Como tal, ele tem fórmula Como tal, ele tem fórmula 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a gente já sabe que o lado é 4, então eu substituo aqui por 4 e vou calcular 6 vezes 4 ao quadrado dividido por 4, dá 24 raiz de 3. Eu pego esse valor, que é 24 raiz de 3, e multiplico pela altura, que é 10. 24 vezes 10 dá 240, 240 raiz de 3. Então vocês viram que aplicar as fórmulas dentro dos prismas é muito simples. É somente decorar que as fórmulas são válidas para todas as figuras, né? Então memorizem essas fórmulas e vocês pratiquem bastante, porque é sempre a mesma coisa, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até a próxima. E não se esqueça, se você curtiu o vídeo, mete o dedo no like e te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre as pirâmides.